Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, professora Lorena. Hoje a gente vai começar então a parte do sistema digestório. É só uma prévia do que vocês vão ver, a gente vai relembrar um pouquinho da anatomia que vocês viram já no semestre passado, sobre o sistema digestório, para então a gente poder conhecer as doenças, né? Como eu falei com vocês, em clínica médica, a gente vai trabalhar as doenças, as comorbidades. Então a gente vai ver sobre pancreatite, sobre hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa, gastrite, esofagite. Então a gente vai ver um monte de comorbidade, mas para isso a gente tem que lembrar sobre a anatomia do sistema digestório. Então vou fazer só um lembretezinho das principais partes. A gente sabe que o sistema digestório é um dos mais complexos que a gente tem vários órgãos que fazem parte dele, mas eu vou estar relembrando com vocês os principais e as suas principais funções, beleza? Peço que quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal do YouTube para estar acompanhando as aulas. E para quem não sabe, a escola agora tem um site também, onde vocês conseguem consultar, dar uma olhadinha lá, que em breve vai ter o portal do aluno, onde vocês vão conseguir entrar, ver as notas, ver as novidades que a escola está disponibilizando para vocês, tá bom? Então vamos lá, sistema digestório então. Também conhecido como sistema digestivo. Então, na literatura, vocês podem ver escrito ou sistema digestório ou sistema digestivo. O sistema digestório é a nomenclatura que a gente mais está usando atualmente, tá? Mas sistema digestivo também não é errado, tá bom, pessoal? Eu até trouxe um boneco aqui para vocês verem as estruturas que compõem, né, nosso sistema digestório. Então, o sistema digestório ele é composto, né, inicialmente, quando a gente fala sistema digestório completo que os mamíferos têm, né, nós seres humanos temos, é o sistema que vai da boca ao ânus, né? A gente sabe que os plateumintos, os eumintos, eles têm um sistema digestório incompleto. Eles têm boca, mas não têm ânus. No nosso caso, do ser humano e dos mamíferos em geral, a gente tem um sistema digestório completo, né? Então, começa na boca e termina no ânus. Então, vamos relembrar um pouquinho aqui da anatomia. A gente tem a boca, a gente tem o esôfago, o estômago. Do estômago, a gente vai para o intestino, né, delgado. O intestino delgado ele se divide em 3 partes, eu sempre gosto de lembrar também. E o intestino grosso, que também é dividido em 3 partes, que depois a gente vai relembrar, tá? E aí a gente tem o fígado, a vesícula biliar, né, o pâncreas, que são os anexos do nosso sistema digestório. Dentro disso, a gente tem várias fases. A gente tem reações químicas, a gente tem reações mecânicas para então, o sistema digestório conseguir atingir o objetivo, né? Qual que é o objetivo do sistema digestório? Ele tem a função de digerir os alimentos. Então, é transformar aquele alimento inteiro ou em pequenas porções em partes muito pequenas, tão pequenas a ponto do nosso organismo conseguir absorver. Então, o objetivo é transformar macromoléculas em micromoléculas. Então, a gente tem alimentos grandes, inteiros, né, que vão se transformar em micromoléculas, em nutrientes, proteínas, né, gorduras que o nosso corpo vai conseguir absorver para nos dar energia para vencer, né, igual eu falava lá na propaganda lá do Todd, do Nescau, não sei. Então, esse é o objetivo do sistema digestório. Se cair na prova, qual é o objetivo do sistema digestório? É absorver nutriente, transformar a macromolécula em micromolécula, transformar alimentos em porções inferiores que a gente consegue, né, absorver. Então, vamos lá. Então, mais uma vez, né, o que compõe o sistema digestório? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, e as nossas glândulas anexas, né? Fígado, pâncreas, nós temos também a vesícula biliar, que é bem importante de lembrar, que ela tem uma função bem importante ali na nossa digestão, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho, inclusive, sobre ela. Nós temos 2 tipos de digestão, então, pessoal. A gente tem a digestão mecânica e a digestão química. Quando a gente fala em digestão mecânica, é movimento mesmo. O principal órgão, né, a principal parte que faz essa digestão mecânica é a nossa boca, através da mastigação, que a nossa absorção dos nutrientes começam na boca. A gente, inclusive, tem alguns, né, por exemplo, quando a gente fala em massa, pão, açúcares, por que algumas pessoas até falam, né, a gente come massa, pão e logo depois está com fome, né? Na verdade, esses alimentos, a massa, o macarrão, o pão, eles
são compostos por carboidrato. Carboidrato é um tipo de açúcar que ele já começa a ser absorvido na boca. Então, as nossas próprias glândulas salivares e as enzimas que tem na nossa boca já começam a absorver esses açúcares na boca. E a partir de então, a partir do momento que a gente pega, vamos supor, um pão e começa a mastigar, a gente já começa a fazer a digestão mecânica. A gente já está ajudando esse alimento a ser quebrado para a gente conseguir, então, absorver os nutrientes que é composto esse alimento. Então, a digestão mecânica é a quebra física dos alimentos através da mastigação. A gente mastiga através dos dentes, né? Nós temos os dentes, a arcada dentária, os caninos, né? Para estar mastigando. E também através dos movimentos peristálticos, que o esôfago, o intestino, né, participam, o estômago, desses movimentos peristálticos, que é a descida do alimento até o estômago, depois até o intestino, é a descida, né, do alimento para ele ir sendo absorvido ao longo do trato digestório. E temos a digestão química, que é a transformação das moléculas mais complexas em moléculas mais simples, né, que é através dos fluxos digestórios, que contém as nossas enzimas. Enzimas são proteínas que trabalham na digestão dos alimentos. Então, a gente tem várias enzimas no nosso corpo que trabalham, né, na digestão dos alimentos. Então, para deixar claro, a digestão mecânica, mastigação e movimento peristáltico, e a digestão química é a ação das enzimas, é a ação química que ocorre dentro do nosso organismo. E aqui só um resuminho para vocês, né, da digestão química. Língua faz parte, os dentes fazem parte, movimento peristáltico, e a digestão química, sucos digestivos. Então, pessoal, vamos supor, um paciente que ele está com uma alimentação via oral, né, ele está tendo que comer, ele tem um alimento para comer, ele vai participar de toda essa digestão. Ele vai ter a digestão mecânica e a digestão química. Mas, por exemplo, um paciente que não está com alimentação via oral, vamos supor, ele está com alimentação na veia ou uma alimentação através de uma sonda que vai direto para o estômago, esse paciente ele não vai ter uma digestão mecânica, ele vai ter apenas uma digestão química. Por quê? A alimentação, a dieta dele já vai chegar para ele numa substância, em micromoléculas, onde o corpo já vai absorver. Então, a gente não vai precisar de mastigar, não vai precisar do peristaltismo, né? O corpo já vai absorver porque a dieta já vai chegar líquida para esse paciente. Enzimas, né, que eu falei para vocês, né? O que são as enzimas? Que são aquelas proteínas que eu falei para vocês que ajudam na digestão, né? Que quebram as moléculas e transformam em micromoléculas. Elas são moléculas orgânicas de natureza proteica, né? Proteínas. Elas aceleram as reações químicas, então elas ajudam a quebrar mesmo as enzimas e transformar elas em macro e micro bem pequenininhas, para o nosso corpo conseguir absorver. E elas atuam sobre uma só substância. Então a gente tem as enzimas, que elas vão fazer a quebra de gordura, nós temos as enzimas que vão fazer a quebra de proteína, nós temos as enzimas que vão fazer a quebra de carboidrato, que também é um açúcar, né? Da frutose, da lactose. Então, para todos esses alimentos a gente vai ter as enzimas específicas para cada grupo de alimento. E a sua ação é influenciada pelo pH, né? Se o meio é ácido, se o meio é básico, né? Se nós vamos comer um alimento que está mais pro ácido, mais pro básico, como é que vai estar o nosso organismo? É tudo movido através do nosso pH. Falando um pouquinho da boca, então, né? A boca, então, como eu falei com vocês, ela é responsável pela mastigação, ensalivação, é através da boca que a gente introduz o alimento para o nosso organismo, né? E é responsável também por diminuir o bolo alimentar, né? Então, a gente vai conseguir ter o bolo alimentar. A gente tem o auxílio, né, da maxila, da mandíbula, né, que vai auxiliar aí nesse movimento da mastigação. Nós temos logo em seguida a faringe, né? A faringe, ela está logo em seguida da boca. Então, a faringe que vai ligar a nossa boca a qual estrutura? Existe uma estrutura que ela é compartilhada tanto pelo sistema digestório quanto pelo sistema respiratório. Essa estrutura se chama... Alguém sabe? Dá um tempinho para vocês pensarem. Então, estudem, que tem uma estrutura que é compartilhada tanto pelo sistema digestório quanto pelo sistema respiratório. Vai cair na prova, tá? Já estou falando. No exercício de sexta-feira tem essa pergunta. O bolo alimentar então, é empurrado pela boca até o esôfago, né? E do esôfago esse bolo já vai descer até o estômago, né? Então, o nosso estômago ele é dividido também, não sei se vocês lembram,
mas o nosso estômago é dividido em uma parte que se chama fundo, que é a parte de cima, né? E é onde fica a maior parte dos nossos alimentos. Gente, cada parte do estômago, ele é responsável por absorver um tipo de alimento. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o paciente ele faz cirurgia bariátrica, né, dependendo do tipo da cirurgia bariátrica, aquela famosa redução do estômago, dependendo do tipo de cirurgia que esse paciente faz, ele vai ter que tomar vitaminas e nutrientes para o resto da vida. Por quê? No momento da cirurgia, o cirurgião ele vai tirar uma parte do estômago e às vezes ele tira uma parte do estômago que é, por exemplo, a parte que absorve vitamina B, vamos supor. Então, esse paciente vai ter que tomar para o resto da vida uma vitamina B, porque não tem mais a parte do estômago que absorve. Então, eu estou dando um exemplo para vocês. Se o paciente tirar o estômago inteiro, vamos supor que ele faz uma gastrectomia, né, a retirada total do estômago, ele vai ter que tomar diversas substâncias, né, e suplementos para poder conseguir o aporte nutrico dele. Isso é, a quantidade de nutrientes que ele precisa por dia para conseguir ficar com o corpo balanceado e saudável. Então, a partir do esôfago vai para o estômago, né? E aí, o estômago, a gente tem as nossas glândulas, né? A cárie, a gente tem o piloro e o próprio estômago, né? O estômago, gente, ele é um órgão extremamente elástico. É um órgão muito elástico. Então, por isso que às vezes a gente consegue comer uma quantidade muito grande e por isso que quanto mais a gente come, mais elástico o nosso estômago vai ficando e às vezes a gente tem o problema da obesidade. Porque o nosso estômago ele vai se tornando elástico e aí cada vez a gente consegue comer uma maior quantidade de alimentos, tá? Então, o perigo mora aí. A digestão, né? Então, a digestão, ela começa pelo bolo alimentar, através dos movimentos peristálticos. Quando chega ali no estômago, a gente já tem o nosso suco gástrico, né? O suco gástrico, ele é formado por uma série de enzimas, né? Pela bile, né? Que vai ajudar em toda a digestão desses alimentos que vão estar ali no estômago. E aí, a gente começa a nossa digestão química, né? Que é onde tem a ação das enzimas em cima dos alimentos. Depois do estômago, o nosso bolo, né, alimentar, ele já vai se transformando em bolo fecal, né, que já chega ali no intestino delgado. E aí o nosso intestino delgado, ele é dividido em 3 partes, como eu falei com vocês. Jejuno, íleo, jejuno e duodeno, né? Então, o alimento vai entrar ali no intestino delgado, onde a maior parte dos nutrientes são absorvidos, né? E depois, por seguida, ele vai para o nosso intestino grosso. O intestino grosso ele é dividido em 3 partes, que é o intestino, que é o colo ascendente, colo transversal e descendente. Aqui só voltando um pouquinho para falar para vocês um pouquinho sobre o fígado. O fígado é uma das glândulas uma das maiores glândulas que a gente tem no nosso corpo humano, né? A gente chama de glândula porque produz, né, diversas substâncias. E o fígado é o único órgão do nosso corpo que ele é um órgão que se regenera, tá? E no fígado, anexado a ele, a gente tem a vesícula biliar. A vesícula biliar é aquela partezinha que está aqui no desenho verde para vocês. Ela é responsável pela produção de bile, né? Que também é responsável, às vezes, na quebra das gorduras. Já aconteceu de vocês passarem mal, ter uma indigestão e às vezes até vomita a bile, um líquido bem amarelinho, muito amargo? Então, aquilo ali é a bile. Ela ajuda muito na digestão de álcool e de gorduras. E a gente tem o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, né? Que são as nossas glândulas anexas ao sistema digestório. A bilis não possui enzimas, mas é fundamental na divisão de gorduras, como eu falei com vocês, né? Ela ajuda a neutralizar a acidez da químio e permite a atuação dessas enzimas ali dentro do estômago no bolo alimentar. O nosso intestino delgado, então, ele tem uma ação, né, que eu falei para vocês, de peristaltismo e de absorção dos nutrientes. Ele atua bastante na absorção de nutrientes como proteínas. E assim, gente, as fezes no intestino, quando a gente, por exemplo, tem um paciente que tem um problema no intestino grosso, e aí ele precisa de fazer uma jejunostomia, por exemplo, que é um orifício ali na parte do jejuno, no nosso intestino delgado, para poder sair as fezes.
essas fezes vão sair, na maioria das vezes, bem líquidas. Por quê? O intestino grosso é mais responsável por absorver os líquidos. Então, primeiro os nutrientes são absorvidos e, por último, os líquidos, tá? E ali ainda está acontecendo a quebra, né, desses alimentos. Aqui vocês vão ver, quando vocês receberem os slides, né, que é como que é a parede do nosso intestino, né? A gente tem várias velocidades intestinais, né? Nosso intestino vendo em micro, assim, ele é bem assim, sabe? Cheio das curvinhas, onde a gente tem uma maior superfície de contato para a absorção dos nutrientes. Vocês vão ver, vocês dão um foco quando for ver a aula. E aí, do intestino delgado, passa para o nosso intestino grosso, que eu falei para vocês, né? Que é o cólon ascendente, cólon transversal e o cólon descendente, né? As substâncias digeridas passam do intestino grosso misturadas com água também, né? Onde vai absorver grande quantidade de água. Por isso que as nossas fezes são pastosas, né? Nossas fezes, quando a gente está em condições normais, não está com diarreia, nem com uma constipação, as nossas fezes, elas são pastosas, porque ali no nosso intestino delgado já está ocorrendo toda a absorção da água. Então, a água já não tem mais ali na parte do intestino grosso, já foi absorvido tudo que tinha para absorver, então a gente tem somente o bolo fecal, que é as nossas fezes, né? O cocô que a gente vai fazer. Então, o ânus faz parte do nosso intestino grosso. Quando as fezes chegam ali no intestino grosso, é porque já está pronta para sair. Já não tem mais nutriente nenhum que o corpo queira absorver. É mesmo para jogar fora, tá? E então a nossa digestão ela termina no intestino grosso, ali no ânus. Pois bem, começa na boca e termina no ânus. E essas são as estruturas que fazem parte do nosso sistema digestório. Então, lembrando, né, as principais, vamos lá, só para a gente gravar. Boca, esôfago, estômago, intestino delgado, que é dividido em 3 partes, né? Intestino grosso, que é dividido em 3 partes, além do reto. Temos o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Então, decorem isso, que eu vou perguntar para vocês quais são as partes, né, principais aí do nosso sistema digestório. Essa aula foi só para relembrar uma questão de anatomia, porque a partir de agora a gente vai estudar as comorbidades que afetam cada parte dessa estrutura. Por exemplo, a gastrite ela vai envolver o nosso estômago, às vezes o intestino delgado, né? A nossa hemorragia digestiva vai evoluir, vai estar ali localizada, pode ser no estômago, pode ser no esôfago, pode ser no intestino. Então, cada doença, ela vai para um lugar específico. Por isso que eu achei interessante trazer para vocês, né, relembrar um pouquinho da anatomia. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula, então.